Já está gravando? Bom, então, a gente tem aí, o assunto de hoje, né, seria aí continuar a poluição, né, então a gente estava falando aí de quando a gente tem aí que a gente estava tratando aí na semana passada, que seria o resíduo sólido, né, o lixo, né. Então esse resíduo sólido ele pode ser orgânico ou inorgânico. Se ele for orgânico, né, pode ter aí uma contaminação, né, é igual ao esgoto, né. O esgoto também das residências, né, ele é basicamente aí orgânico, né? Então tem lá os excretas, né, que a gente fala, né, que a gente elimina, né? E a gente inclusive estava vendo o problema da contaminação da água também, né? Que deve haver aí, né? Ou deveria, né? Haver aí pelo menos a coleta, né? Enfim. Então falando aí do lixo, né? Ou do resíduo sólido, né? Por exemplo, se tem esse lixo, essa parte orgânica, né, principalmente comida, né? Então, se por exemplo você teve contato com uma pessoa aí que teve alguma patologia, né? Então, o prefixo aí patos, né, ele é de origem grega, né, que significa doença. Né? Inclusive daí que vem a palavra paixão, né? Não sei se vocês sabiam disso aí, né? Que para os gregos a paixão era uma doença, né? Uma espécie de doença da alma, né? Que eles acreditavam na alma e tal, principalmente o Platão, né? Então, no segundo ano, se eu não me engano, né? Não sei, agora acho que mudou, né? O professor Júlio, ele dá uma disciplina que chama entomologia e patologia florestal, se não me engano, né? Tinha esse nome aí, né? Não sei se uns chamam fitopatologia, outros patologia florestal, né? Por quê? Porque a entomologia ela vai tratar das pragas, né? Que são o quê? São a maioria aí causada por insetos, né? No terceiro ano, né? Quando eu for lecionar para vocês a tecnologia, né? Dos produtos florestais, a gente tem aí um subtema aí, né? Uma sub-área dos produtos florestais, que é o tratamento e a preservação das madeiras, né? Ou a biodegradação. O que seria essa biodegradação ou essa degradação da madeira, né? Seria aí o apodrecimento, né? Então, no caso aí, esse apodrecimento, ele é causado aí por fungos, né? Então, a gente às vezes tem doenças aí, né, que são causadas aí por fungos, né? Ontem mesmo eu baixei aí o material do Ministério da Saúde, né? É um livro, né, do Ministério da Saúde que ele fala como manejar e controlar morcegos, né? Então eu estava lendo lá, tem uma doença que o morcego transmite que é causada por um fungo. Então o que acontece? O morcego ele está lá, por exemplo, em cima da árvore ou no forro da casa, né? E aí vai caindo as fezes dele, né? No forro da casa, né? Na laje. E aí essa camada aí, isso aí ocorre também em granja, né? Vai criando um fungo, né? Só que no telhado das casas, né? Geralmente é seco, né? Esse fungo ele ele ocorre mais assim se tiver um ambiente mais úmido, por exemplo, tiver um vazamento de água da caixa d'água, se tiver uma telha quebrada, né? E esse fungo aí ele pode causar até a morte da gente, né? Então assim, esse fungo no caso aí, né? E também se a gente juntar aí com os vírus e as bactérias, né? São as chamadas aí as doenças, né? Então as árvores também, elas também têm doenças, né? Por isso que tem a disciplina de patologia florestal, né? Ou fitopatologia, né? Então, assim, isso aí eu acho que vocês vão fazer no ano que vem, né? No segundo ano, né? Ainda existe essa... Alguém já olhou a grade de disciplinas aí? Eu acho que ainda tem ela, né?
Se eu não me engano, eu acho que deve ter, porque é uma matéria super importante, né? Hoje em dia tem-se muito prejuízo aí, de todos os tipos, né? Por causa aí dessas contaminações. Então, isso aí seria mais a fração aí orgânica, né? Da coisa. Mas a gente tem também a fração inorgânica, né? Então, mesmo nas residências, né? E isso vem crescendo, né? Apesar aí da redução, né? Do 5R lá que a gente estava vendo, né? Da reciclagem, né? Das latinhas de alumínio, né? É, mas ainda tem muito, né? Eu acho que a gente já até falou alguma coisa, né? Sobre, por exemplo, antigamente tinha, em relação ao vidro, né? Tinha lá as embalagens de vidro, né? Que a gente levava no mercado e deixava lá e aí não pegava o plástico, né? A de plástico. Inclusive tinha até a embalagem de plástico retornável, né? Assim, eu já trabalhei com plástico, né? No meu mestrado eu trabalhei com reaproveitamento, reciclagem mesmo de plástico, né? Não era nem reaproveitamento, era reciclagem, né? Mas assim, eu não sei, eu acho que pode ter aí algum tipo de efeito aí, né? Nas pessoas, né? Você ficar usando a mesma embalagem, né? Igual aqueles potinhos de plástico que a gente tem em casa que a gente bota no micro-ondas, né? Então, às vezes a gente coloca lá, por exemplo, para esquentar a comida, né? E coloca no potinho de plástico, né? E aí eles falam lá que o plástico ele pode ir pro freezer, pode ir pro micro-ondas e tal. Mas, por exemplo, eu acho meio esquisito, porque quando a gente tira aquele potinho do micro-ondas, o bicho sai até mole, né? Ele sai até meio mole assim, né? Então, assim, eu estava vendo, por exemplo, né, que um dos tipos de contaminação inorgânica, né, é a contaminação pela polivinila, né? Então, a polivinila, ela é um plástico, um tipo de plástico, né? Então, tem o cloreto de polivinil, tem o acetato de polivinil, né? Então, o cloreto de polivinil é o PVC, né? Então, por exemplo, esses tubos de cano, né? Esses tubos brancos, né? Ele é feito aí de cloreto de polivinil, né? E tem a cola branca também, né? É muito usado aí para colar madeira, né? Que é o acetato de polivinil. Então, assim, esse é um tipo de plástico, né? Então, se tem problema com esse aí, né? Será que não tem problema com os outros tipos de plástico? Não sei, né? É uma questão aí, uma coisa até aí para a gente fazer aí, talvez uma pesquisa sobre isso, né? Então, nós temos aí a disciplina de metodologia científica, né? Então, mas no final aí do curso, eu vou falar para vocês aí sobre aí o mundo aí da pesquisa, né? Como é que faz, como é que não faz, como é que começa, né? Como é que conduz, o que precisa, né? Então, assim, eu estava dando uma olhada aqui no texto, né? Eu já disponibilizei esse texto aqui para vocês lá no SWAP. Então, aí, aquilo que a gente combinou na segunda-feira, né? Eu já vou disponibilizar também no, no Teams, né? Agora, né? Então, agora eu vou ter que fazer duas coisas, né? Iguais, né? Vou ter que disponibilizar no SWAP, que é o sistema oficial, e no Teams, né? Mas tudo bem, não tem problema nenhum fazer isso, né? Mas assim, aí eu estava vendo, né? Então a gente tem aí essas questões, né? Dos, da poluição inorgânica, né? Só que a poluição inorgânica, por exemplo, numa casa, né? Antigamente tinha muita coisa de lata, né? Então você comprava lá qualquer coisa, o óleo era numa lata, né? Manteiga era em lata, enlatado, né? Era tudo na lata. Hoje é mais no plástico, né? Só que, assim, o plástico, lógico, pode ser reciclado, né, também. Só que o problema ele não é tão simples assim, né?
Então, por exemplo, se a gente passar aí para a questão da, da, dos construções, dos ambientes aí não residenciais, né? Então, a indústria, os hospitais, clubes, né? Tem vários tipos de posto de gasolina, né? Posto de combustível, né? A gente tem vários problemas aí, né? E vários potenciais aí de risco, né? Riscos em potencial de contaminação, por exemplo, no caso dos inorgânicos, né? A gente teria os metais aí, principalmente os metais pesados. Então tem muito metal pesado rodando, circulando, né? E às vezes até em caminhão, né? Então você pega, por exemplo, aqui a BR, né? Você ficar parado ali na frente do IFE ali uma meia hora, você vai ver passar um monte, né, de caminhão, caminhão tanque, né? E aí eles estão levando de tudo, né? Tá, acho que só não tem lixo radioativo, né? Ainda bobear, ainda por baixo dos panos ali, alguém ainda passa ainda com algum material extremamente tóxico, né? Deveria ter aí uma escolta, né, inclusive. Por quê? Porque é, a despeito aí da questão do aspecto econômico, né, de ser materiais extremamente caros, né, matérias-primas, né, caras, onerosas aí, é, tem um risco, né, ambiental, né, então vocês lembram lá da sustentabilidade, né, então econômico, ambiental, social e cultural, né, então um risco ambiental altíssimo, né. Então, por exemplo, se passa um caminhão desses aí carregado aí com produto aí tóxico, né? Ali naquela ponte ali do rio Itaém, que tem ali para frente, né? Indo ali para Santo Antônio. Se cai ali, se ele cai em cima daquela ponte ali, né? E vaza, né? Seria aí uma tragédia, né? Seria uma coisa assim, é, é, quase assim um rompimento aí de uma barragem, né? Por quê? Porque esse material tóxico aí, né, o rio levaria isso aí lá para o litoral, né? E isso aí iria para a praia, né? Então, assim, é uma coisa assim que tem que ter muito cuidado. Mas a gente não tem só esse tipo de contaminação, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, poluição das águas, né? Então a gente já está saindo agora da poluição dos resíduos sólidos e a gente está indo para a poluição da água, né? Então a água aí, como acho que a gente já falou, né, já viu, a água ela é um grande aí, transmissor, né, de doenças. Então se não tiver esse manejo, né, então a gente tem um dos temas aí da, das nossas aulas, né, é o manejo dos recursos hídricos, né. Então, eu falei, por exemplo, do caso de cair no Rio Itaém, né, que é um curso d'água aí superficial que a gente fala, né. Então, a gente tem, por exemplo, lagos, lagoas, né, represas. Então, são reservatórios, né, superficiais. Só que a gente pode ter também contaminação, né, o pessoal fala aí lençol freático, né, mas na verdade o lençol freático ele é só a parte de cima, né. Então, a gente tem aí uma água que a gente fala subterrânea ou subsuperficial, tá certo? Então, quando a gente pega aí uma bacia hidrográfica, né? Então vamos pegar, por exemplo, aqui a bacia hidrográfica do rio Itaém, né? Então tem um monte de riozinho, né? Aqui na cidade mesmo, né? Se vocês derem uma volta aí, uma rodada na cidade, né, de Teixeira, vocês vão ver várias baixadinhas e vários pequenos cursos d'água, né? Então esses cursos d'água, ou eles vão aqui para trás, ou eles vão em direção lá, se for do lado de lá, né? Ali para o lado do Wilson Brito, ali para lá, ele já vai lá para o Rio Itaém, né? Então lá Ouro Verde, Jardim Europa, né? Eles já vão cair lá no Rio Itaém, né? Então, mas isso aí é o que a gente está vendo, né? Mas por baixo assim da cidade, né? Tem todo aí
vamos dizer assim, um reservatório de água, né? Por quê? Porque quando chove, né, essa água, ela não dá tempo dela chegar nesses riozinhos aí e irem para a bacia hidrográfica, né? Eles ficam embaixo da terra mesmo, ficam, vamos dizer assim, depositados, né, ou estocados, né? Então eles ficam ali, tipo como se fosse um reservatório natural, né? E aí conforme vai, por exemplo, para de chover, que nem agora a gente está vivendo uma época aí de chuvas, né? Mas aí há uns 2, 3 meses atrás aí a gente ficou um tempo aí sem ver chover, né? Então o que que acontece? O solo, né? Isso aí vai secando, né? E o rio vai baixando o nível dele, e isso aí vai sendo escoado, né? Então essa água aí subsuperficial que a gente fala. Isso aí também é uma fonte aí também que pode ser ser contaminado. Então isso pode ser contaminado tanto por doenças, né? Então esgoto, né? Tanto esgoto de casa como esgoto industrial e comercial também, né? Então de casa seria basicamente aí material orgânico. E os outros esgotos, né, seriam aí material tanto orgânico como inorgânico, né? Então, assim, isso aí pode ser, né, se a cidade não tiver uma política séria aí uma política pública, né, de coleta e tratamento de esgoto, né, é igual a questão da poluição atmosférica, né? Então, isso aí pode ter uma contaminação, por exemplo, você pode ter um posto de gasolina, né? Ou então esse mesmo caminhão aí, que no caso lá tombou, lá na ponte do Rio Itaém, ela pode tombar na frente do IFE ali, e aquilo ali vai escorrer para o solo, né? Então, por exemplo, na rodovia tem asfalto, mas do lado ali é tudo, né? Então isso aí vai para a terra e aí vai escorrer e vai atingir aí a água subterrânea. E, por exemplo, às vezes lá no IFE, né? Porque lá no IFE tem e não é muito longe ali da entrada do IFE, né? Tem, por exemplo, um poço artesiano lá, que abastece o campus inteiro, né? Aí tem a caixa d'água, não sei se vocês já foram lá, né? Então tem, por exemplo, lá onde tinha o ônibus lá, né? A garagem, né? Agora é a biblioteca, né? Aí do lado tem uma caixa d'água, ali tem um poço artesiano. Inclusive, por exemplo, se tombar um caminhão lá com uma substância lá extremamente tóxica, né? Na BR. Existe uma possibilidade de isso aí contaminar, por exemplo, o poço artesiano da escola e a gente não poder mais beber água lá, né? Ou ter uma contaminação. Então, assim, a coisa não é simples, né? E aí a gente estava falando também, né, sobre, por exemplo, que aí eu estou falando assim de partículas maiores, né? Mas a gente tem aí partículas, né, nanopartículas, né, micropartículas. Agora a gente já está tendo aí as nanopartículas, né, que é a nanotecnologia, né? Então, por exemplo, às vezes você está passando uma carga aí na rodovia, né? Então essa rodovia que passa aqui pela gente, né, essa rodovia federal, ela tem aí um movimento intenso, né? Então às vezes vem carro aí lá do sul do Brasil, né? E vai até pro Nordeste, lá para cima, né? Então, assim, tem hoje em dia, né, tá tendo muita produção, tá aumentando a produção aí de nanocompósitos, né? É a nanotecnologia, né? Isso aí também pode ser fonte aí de contaminação. Na verdade, já está tendo, né? Já estão detectando, né? Já estão coletando aí partículas do ar, né? Amostras, né? Do ar
e dos oceanos, aí já estão detectando, por exemplo, tem nanoplásticos, né? Então, até um tempo atrás, aí quando eu ia dar aula de conservação, né, de manejo de conservação, né? Aí tinha um documentário, né? Segundo a gente estava falando de documentário, né? Tem um documentário que o cara ele era um fotógrafo e aí ele saiu, ele estava, por exemplo, fotografando na praia, né? E aí ele viu assim pássaros, né? E aí os pássaros já estavam em decomposição. E aí dentro do peito do pássaro, assim, na barriga, né, do pássaro, é um monte de tampinha, de coisinha de plástico, né? Então, isso aí é que é visível, né? Então, agora também a gente tem aí uma poluição que ela é praticamente invisível para a gente, né? Porque são nanômetros, né? Então, é um milímetro aí dividido por 1000, né? Então, assim, por exemplo, eu estava falando aqui da rodovia, né? A rodovia, ela passa aqui, né? Ela chega a cortar aí a cidade, né? Então, quando a gente pega cidades assim, né? Cidades médias, né? Cidades grandes, né? Tem muito problema de poluição do ar. E às vezes aí o pessoal fala aí, né? De termoelétrica, de, de indústria, né? Só que assim, a gente tem que considerar, né, a questão da sempre levar aqueles 4 pilares lá da sustentabilidade, né? Então, pensei que eu não estava mais. Pensei que vocês não tivessem aí. Ah, sim, já estou gravando já, galera. Então, assim, quando a gente fala aí de, de poluição do ar, né? O pessoal, quando era mais. Quando, ah, não, quando eu era mais novo aí, né? Ainda nem sabia o que eu queria fazer da vida, né? Aí eu passava muito na televisão, né? Aí falava da poluição, aí passava as chaminés, né? Das fábricas, né? Tal. Então, assim, cria esse tipo um mito, né? Um estereótipo, né? Do que é poluição, né? Então, a poluição era na fábrica. E, e, e aí tinha até seriados, né? Novelas, que aí o pessoal colocava aquelas máscaras antigás e aí ia na porta da fábrica para protestar, né? Então, assim, só que, por exemplo, hoje, né, a gente com a tecnologia aí, né, a internet das coisas, né, fala-se aí a indústria 4.0, né, e outra coisa, né, são empresas grandes e são muito fiscalizadas, né, e então, assim, por exemplo, lá na minha cidade, lá no interior de São Paulo, né, tem uma empresa lá que ela produz, ela é uma fiação, né? Fiação é que produz fio, né? Fio de tecido mesmo, para confecção, né? Tecelagem. E aí tinha, por exemplo, quando eu era criança, né? Mas eu chegava de noite assim, a gente sentia aquele cheiro de ovo podre no ar, né? Então a gente nem saía de casa, né? Nem saía da porta porque tava aquele cheiro de ovo podre, né? Aquele cheiro de ovo podre, na verdade, depois que eu fui estudar, tal, que eu fiquei sabendo, que aquilo ali chama ácido sulfídrico, né? O H2S. Então ele é um gás, né? Ele é inorgânico e ele contém enxofre, né? Por isso que tem o cheiro do ovo podre, né? E aí o que a empresa fez, né? De tanto levar a multa, né? Eles pegaram e construíram uma chaminé. E aí a chaminé acho que tinha cento e tantos metros, não sei quantos metros lá, era altíssimo. Então, a fábrica, né? Era na beira do rio lá, do Rio Piracicaba. E aí era um pouco distante, assim, do centro da cidade, né?
era bem distante, né? Então, por exemplo, do centro da cidade a gente via a chaminé lá longe, foi construído tão grande, tão alto que era, né? E aí essa chaminé, ela neutralizava esse ácido sulfídrico, né? Então eles injetavam lá, acho que soda cáustica, e aí como estava subindo aquele vapor, né, de H2S, aí quando entrava em contato com a soda cáustica, virava vapor d'água, aí evaporava, né? Mas aquilo ali custou dinheiro, né? Então, o que aconteceu, né? Então, tanto levar a multa, né? A empresa ela visa o lucro. Então, se a multa tá dando prejuízo, né, para a empresa, é lógico que eles vão combater, né, a polícia, né? Então, por exemplo, vocês já devem ter ido aí no posto de gasolina, né? Posto de combustível, com o pai aí, ou a mãe. E aí vocês vão ver que lá tem gasolina, diesel e etanol, né? Então, assim, o etanol, ele começou aí na década de 70, né? Um projeto chamado ProAlcool, né? Então, assim, eu achava lindo, né? Quando eu comecei a fazer faculdade, né? E aí eu fui fazer faculdade lá em Piracicaba, né? E lá é escola agrícola, né? Então eu achava, era um orgulho, né? Eu achava lindo, né? Porque o ProAlcool era uma coisa, eu achava assim que eles tinham feito o ProAlcool por causa da questão ambiental, né? Porque o álcool ele polui menos, né? E só que assim, agora eu vi que lendo, assim, estudando, né? A gente vê que o negócio foi feito, mas foi levado em consideração a questão econômica, né? E não tanto a questão ambiental, né? Mas principalmente a questão econômica, né? Então, por exemplo, a gente está tendo esse problema aí do preço da gasolina, né? Mas até E que o álcool é bom na questão ambiental, porque na produção dele a cana-de-açúcar não é desperdiçada, dá para usar para alimentar a própria fábrica de álcool. isso é sustentável, né? Vamos dizer assim, é um processo sustentável, né? Que gera emprego, E né? Tudo é professor, questão do agronegócio, né? Aquela discussão, né? Do agronegócio, o É agronegócio uma é bom ou é ruim? matéria-prima boa. É uma Oi? matéria-prima boa, porque dá para alimentar. A cana é uma matéria-prima boa, porque dá para fazer o álcool, o do álcool Açúcar, fazer o álcool, dá para fazer ainda caldo de combustível, cana é, e também, professor, o e a álcool, cachaça, né? benefícios, além também, desses né? benefícios É, também, além desse benefício que o álcool pode trazer, também é o custo-benefício dele. O meu pai, ele é mecânico e aham. ele parou de usar gasolina, ele converteu a moto dele para usar álcool. Usar o Aí, álcool, questão financeira dele é até melhor, porque gasolina ultimamente está muito caro. Então, olhando para o sim. custo-benefício, é vantajoso. Mas o álcool subiu também, né? Subiu, mas Antes eu tinha comparado à carro com ele. gasolina, foi bem mais barato ainda. Ainda continua barato ainda. Não, mas ele tem que ser mais barato, porque é o seguinte, o álcool, eles fazem até aquela conta, né? 0,7, né? Então o álcool ele é mais ou menos 70% menos eficiente. Desculpa. A eficiência dele é mais ou menos 70% da gasolina. Eficiência energética dele, entendeu? Mas assim, eu não estou falando que o álcool é ruim, não. Eu estou falando o seguinte, quando eu achava, né, que quando eles implantaram o pró-álcool, né, na década de 70, eles estavam pensando no meio ambiente, mas não estavam pensando no meio ambiente, eles estavam pensando só na questão econômica. Entenderam o que eu estou falando? Sim, Entender? sim. Entendeu? Então é isso. Então, assim, é... mas, por exemplo, eu não entendo, por exemplo, por que o álcool está tão caro, se era tão barato, né? Então, assim, eu não sou economista, né? Eu sou engenheiro, né? Mas, assim, o álcool acho que está R$ 5, não tá? Tá por aí, mas pode ser muito mais barato ainda. Eu acho que tá barato. Mas por que está tão caro assim? Você já pararam para pensar? Provavelmente deve ser imposto com uma crise Não, financeira que o mercado está enfrentando. Deve ser a não. demanda. A demanda tá alta. É, a demanda.
Minha demanda também conta. Tem muitas coisas que também contam também. Então, Além da porque economia do assim, carro. né, então se você pegar, por exemplo, questão de imposto, e tal, continua a mesma coisa, né? Inclusive, por exemplo, da gasolina, eles até baixaram o imposto, né? E os estados estão sendo pressionados aí para baixar também. Só que na gasolina, né? Porque tem dois tipos de álcool, né? Principais aí. Tem o álcool hidratado, que é o etanol que a gente bota no carro, né? O carro a álcool, né? O carro flex. E quando a gente compra gasolina, vem um álcool lá que chama álcool anidro. Entendeu? Então, esse álcool, o que que é um álcool, uma coisa anidra? Uma coisa anidra é uma coisa sem água, né? É um álcool sem água. Então, você tem o álcool hidratado com água e o álcool sem água, certo? Que vai na gasolina. Eu acho que é mais de 20% da gasolina é álcool, né? Então, por exemplo, eu lembro que há um pouco mais de 2 anos atrás, eu sou do interior de São Paulo, né? Então lá tem muito álcool, né? Então tem Ribeirão Preto, Piracicaba, por exemplo, em volta lá da minha cidade é só canavial, né? Limeira, Piracicaba, né? E o álcool ele tava nem R$ 2, né? Então, tipo, há 2 anos atrás, né? E hoje está R$ 5, né? Então, assim, uma das razões do álcool estar esse preço, assim, eu sou engenheiro, não sou economista, né? Mas eu acho que é por causa do aumento do preço da gasolina. Vocês entendem? Então, umas coisas assim que não tem cabimento, sabe? Porque, assim, o pessoal está se aproveitando da confusão para ganhar dinheiro, né? Parece que é isso que está acontecendo, não parece? O que vocês acham? É possível também essa opção. Né? Parece que é, né? Porque não tem. Qual o motivo de aumentar assim tanto, né? Será que o preço do álcool aumentou? Seria até interessante fazer uma pesquisa aí, né? Porque o açúcar ele é uma commodity, né? Sim, sim. E É. lembra que eu já falei para vocês das commodities, né? Então, assim, a commodity ela é regulada o preço internacional. Será que o preço do açúcar está tão alto assim? Né? Então, mas o que eu queria chegar, né? Então vocês lembram lá, sustentabilidade são 4 coisas, né? O que são? Qual é os pilares da sustentabilidade? Econômico, O econômico, o social e o cultural. isso, e ambiental, né? E ambiental. E ambiental. Então, o que eu queria chegar era nisso aí, né? Então, por exemplo, eu comecei a falar, vocês viram que aí vocês já falaram, não, professor, mas não sei o que e tal, né? Então, assim, quando a gente fala de uma. Por exemplo, se eu fosse falar, se chegasse o governador e falasse que vai fazer uma termoelétrica aqui em Teixeira de Freitas, o que ia acontecer aí na sociedade? O pessoal ia fazer? Eu acredito que construir uma termoelétrica que o pessoal ia protestar bastante, porque uma termoelétrica utiliza combustível fóssil, Isso. combustível fóssil para produzir energia, e isso aí gera uma poluição Gera é, uma poluição, gigante. né? A poluição Principalmente, lá. né? Por quê? Porque a termoelétrica, ou ela funciona aí com gás natural, né, que é o gás do petróleo, ou ela funciona com óleo diesel, né? Ou ela funciona com carvão mineral. Então, esses três tipos são praticamente os três principais combustíveis fósseis que existem, né? E isso aí libera muito enxofre, né? Óxidos de enxofre, né? Então, isso aí causa aquela chamada, entre aspas, chuva ácida, né? Por quê? Porque quando esse óxido de enxofre, é o SO2, né, entra em contato com o H2O, né, da chuva, produz aí a chuva ácida, vira um ácido, né? Certo? Então, isso aí já está muito visado já, né? Então, mesmo que eles coloquem lá um sistema de limpeza, tal, gastem um dinheirão, né? Vai ter,
a imprensa vai cair em cima, né? E aí as ONGs vão se mobilizar, tal, né? Só que assim, por que que ninguém se mobiliza, né? Por exemplo, quem aqui mora aqui em Teixeira, na cidade, aqui em Teixeira de Freitas? Quantas pessoas, mais ou menos? Eu moro aqui na cidade. Vocês têm ideia de quantas pessoas moram aqui em Teixeira? Quantos alunos aí moram aqui? Ai, assim, eu acho Acho que que a mais ou maioria. menos uns 60, 70% da sala, eu acredito. Você dá uns 25 alunos, mais ou menos, né? 25, Por aí. 26 alunos. É. Então, assim, eu acho que vocês têm ido com frequência para o centro da cidade, não tem? Eu não, professor, faz um tempão que eu não vou Faz um no centro. tempão? Ah, então você está igual eu. Mas, assim, quando vocês vão para o centro da cidade, vocês têm observado assim, a quantidade de carro que tem no centro da cidade? Sim, é muito carro, muita moto aqui, Não tem um nem onde trânsito parar, bagunçado. né? Não tem nem lugar para Uhum, parar, né? sim. E por que que ninguém fala do carro? Por que que o carro ele não polui também? Sim, polui bastante. Polui É bastante, né? um E dos por que que principais ninguém fala? poluidores. E por que que ninguém fala disso, do carro? Por que que ninguém reclama do carro? É interessante, não é? Eu acredito que aqui no Brasil a gente não liga muito para transporte, esse tipo de transporte, porque nosso transporte de commodities é basicamente por rodovia, né? A gente utiliza muito Rodoviário. de veículos, caminhões, por isso que a gente não tem muita uma campanha anti esses veículos a combustão. Isso, então. A gente tem uma espécie de cultura, né? A gente tem uma espécie de cultura já do carro, né? A gente tem uma cultura do carro, né? Então, por exemplo, quando eu era pequeno, né? Eu tinha parentes lá, meu pai e minha mãe, né? Eles são numa cidadezinha próximo lá de Bauru, né? Bauru era o apelido da cidade era Cidade Sem Limites, né? Por quê? Porque tinha um entroncamento ferroviário, então lá de Bauru você podia ir até para Bolívia, né? Então você ia até Corumbá, e aí tinha a FEPASA, né? Que é a Ferrovia Paulista. Tinha várias ferrovias lá em São Paulo. Então tinha a Ferrovia Paulista, tinha a Mogiana, tinha a Noroeste, né? Que era de Bauru, né? A minha cidade lá era a FEPASA, que é a Ferrovia Paulista, né? Que era Santos Jundiaí, que era os ingleses construíram, né? Então a gente andava muito de trem, né? E hoje em dia ninguém fala mais, né? Hoje em dia o trem é só para transportar. É o que você estava falando, né, Vinícius? O trem é só para as cargas, né? O pessoal se preocupa muito em transportar as cargas, né? Aí tem tudo quanto é jeito, né? Você pode transportar de caminhão, de avião, de trem, de hidrovia, né? Agora, quando com a gente, né? A gente tem que se virar aí e arrumar um veículo, né? Ou depender aí de um transporte público precário, né? Então, por que existe isso, né? Então, isso é aspecto aí cultural, né? E também social, né? Então, aí existe uma espécie de campanha, né? Que eu acredito que está sendo feita aí, não é de agora, né? Isso aí já vem aí de décadas, né? De tipo valorizar o uso do carro. Então, quando é para comprar um carro, ninguém se preocupa com quanto ele polui, com o tamanho dele, com o tamanho do motor, se ele é só gasolina, se ele é álcool, se ele é elétrico, né? Então, agora tem aí a questão do carro elétrico, né? Então, por exemplo, lá na Europa, lá eles querem transformar todos os carros dele em carro elétrico, né? E aqui ninguém fala quase nada, né? O carro elétrico é mais ou menos assim uma coisa, mais ou menos um meme, né? Então, por exemplo, é muito caro, né? Como tem pouco mercado, né? Então, por quê? Porque não interessa criar um mercado de carro elétrico hoje aqui, né? Então, é mais assim para rico mesmo ficar desfilando, ó, meu carro é elétrico, tal, né? E fazendo meme, né? Então, assim, são coisas assim que a gente às vezes não para pensar, né? Mas lendo esse material aí que eu estou disponibilizando para vocês, vocês vão começar a ver assim que
que tem muita coisa assim curiosa, né, acontecendo, né? Então o pessoal fala muito de determinadas coisas, são vários pesos e várias medidas, né? Então fala muito de, de algumas coisas e não fala nada de outras, né? Ô, galera, aqui no Teams aqui tem limite de horário também, não? Tá, deu uma mensagem, falta 5 minutos. Não tem não, professor. Tem não, né? Não, Só tá avisando só, né? Ah, então deixa eu apagar isso. Oi, Ian, você queria falar alguma coisa aí? Sim, sim, em relação ao Pode carro falar. elétrico, também é porque o Brasil não fez rodovia. Primeiro, fala porque o Brasil não tem rodovia, essas coisas. Porque no período da Segunda Guerra Mundial, estava perto do finzinho, o Brasil estava em ascensão, como muitos outros Esse países. O Brasil era, eu falei para vocês de São Paulo, né? Era potência, O né? erro do Brasil, sim, sim, e o erro do Brasil naquela época foi dar espaço de empresas de fora, como, por exemplo, empresas de carros, e apostarem nessas empresas de fora para investirem no Brasil, sendo que poderia muito bem investir nas empresas nacionais, porque se você for ver, a base de grandes países, as empresas nacionais elas são ricas e ajudam a alavancar a economia nacional. Então, o Brasil teve isso e dificultou muito. E também houve um equívoco em relação a rodovia, sendo que ele poderia muito bem utilizar trens. E hoje em dia os trens são muito utilizados, porque na época o governo achava que trem ia ficar ultrapassado, que o futuro é caminhão e carro, mas sabemos que muito bem isso não é o certo e não foi muito vantajoso para o nosso país. E como vocês podem ver, está tendo muita greve aqui no Brasil e está parando muita coisa, está atrasando a economia. E se usasse trem, essas coisas não iam acontecer. E também o carro é elétrico, ele tem um problema, que, por exemplo, o carro da Tesla, é, quando a bateria ela acaba, Pode jogar no lixo, né? não tem como não tem como mais reciclar a bateria. E se não tem como reciclar, onde vai jogar fora? E se jogar fora e montar um lixão só de baterias da Tesla, vai ter outro problema de Outro poluição. problema. Então, tem esse. Tipo, a intenção é boa, mas tem esses problemas que são gravíssimos que tem que resolver logo. A minha aposta é carros movidos a hidrogênio ou algum outro energia Hidrogênio. sustentável alternativa. Tipo, a Toyota, recentemente, ela está apostando nesses tipos de carro movido a hidrogênio ou vapor A d'água. Hyundai, né? A Hyundai também, Utilizar da Coreia, né? vai também, está apostando. E é uma ideia interessante, utilizar água do mar para fazer vapor, essas coisas. Interessante. É porque o carro a hidrogênio ele consome água, né? E ele libera vapor d'água, né? Ele evapora, né? Só que também tem bateria também, né? É conhecido como célula de hidrogênio, né? Então, assim, quando a gente fala de energia, e aí também meio ambiente, né? Não tem muito, acho que eu já até falei para vocês, né? Não tem muito para onde correr, né? Por quê? Porque a gente tem aí a superpopulação, né? Então é muita gente. É, mas, por exemplo, a gente tem o transporte público, né? Então, assim, a gente tem alternativas e eu acho assim que é interessante a gente usar, lançar a mão em todas as alternativas possíveis que a gente tiver, né? Então, tem várias coisas rolando, né? Por exemplo, a célula fotovoltaica, né? Então, eu estava até refletindo aí para essa aula de hoje, né? Como é que poderia ser aí o transporte público, né? Porque, por exemplo, um ônibus, né? Eles chamam tram, né? Que é aquele bondinho elétrico, né? Ele tem uma grande superfície, né, em cima dele, assim. Então, poderia colocar ali um painel solar, né? E isso aí mover o próprio ônibus, né? O próprio transporte público, né? Então, mas para isso a gente precisa se livrar aí porque isso aí acabou, é uma espécie de vício, né? A gente está meio que viciado em carro, né? Tudo é carro, caminhão, né? Então, assim,
Qualquer coisinha a gente pega um carro, né? Eu mesmo tenho uma moto, né? Só que minha moto tá parada, tá lá na casa da minha sogra parada lá. Porque assim, eu tenho as coisas perto de casa né, se eu preciso eu vou aqui na padaria, eu vou aqui no mercadinho aqui, compro as coisas, né? E vou andando mesmo, né? Nem bicicleta eu tô mais, né? Minha bicicleta tá com meu enteado. Então, assim, a questão lá é a primeiro item lá o primeiro item do 5R, né? É repensar, né? Estão lembrados? Deixa eu abrir. Então é questão de repensar, né? Então pensar do zero, né? Esquecer todas as referências que a gente tem aí, né, hoje, e começar tudo de novo, né? Começar do zero, eu acho, assim. Vamos ver se ele... Eu devia ter aberto isso aqui antes do início da aula aí, mas bem legal. Então, por exemplo, tem lá o 5R, né? Tá certo? Então, o que seria o 5R? Deixa eu puxar isso aqui para cima. Você já ouviu falar aí do 5R? Já sim, professor. Então, o que é o 5R? O 5R é repensar, né? Recusar, reduzir, utilizar e reciclar. Então, nos textos aí, vocês vão ver vários exemplos, né? Então, por exemplo, acho que a primeira coisa aí, então, para a gente fechar a aula, né? É repensar, né? Então, por exemplo, por que, por exemplo, às vezes a gente pega um carro ou por exemplo, a gente vai, né? Vai você e o seu pai, por exemplo, no centro, né? Um carro aí que tem 5 lugares, né? E vai com 2 pessoas, né? Eu já fiz muito isso, né? De pegar o carro, né? O carro aqui de casa e ir sozinho para o centro, né? E às vezes eu vou lá e depois volto, e aí chega de noite, tem que ir na farmácia, aí pego e saio de novo. E minha casa é 3 quilômetros do centro, né? Então eu ando 3, 6, 9, 12 quilômetros, né? Então 12 quilômetros no carro que eu tenho aqui é mais de 1 litro de gasolina, né? Tá certo? Então, assim, então a primeira coisa aí é repensar, né? E aí tem os outros, né? Recusar, reduzir, né? Reutilizar e reciclar. Então, isso aí vale tanto aí para a questão do ar, né? Quanto para a questão dos resíduos sólidos, quanto para a questão também da água, né? Mais alguém aí quer fazer alguma colocação? Eu acho que basicamente aí era isso que eu queria falar hoje. Eu vou encerrar aqui a gravação e eu vou disponibilizar isso aqui no